a diferença entre ética e moral? Primeiramente, é interessante notarmos que nós somos submetidos no decorrer da nossa vida à chamada socialização primária e socialização secundária. A socialização primária advém daquele momento em que nós tivemos os contatos com os membros da nossa família, pais, mães, avós, parentes mais próximos, né? E também a chamada convivência com os amigos da quadra, os primeiros anos escolares, até mesmo práticas religiosas lá na sua mais tenra idade. Essas convivências vão gerando uma espécie de uma lente, não é? Uma lente que nos coloca formas de interpretar a vida dentro das dinâmicas do cotidiano. Quando nós adentramos uma corporação, uma empresa, nós somos submetidos à socialização secundária. Por quê? Porque independente daquela socialização primária que trouxemos conosco e que de alguma forma modelaram os nossos valores, a empresa possui uma cultura corporativa que estará instalada e sustentada por meio de artefatos e de práticas que são práticas institucionalizadas, ou seja, dadas como certas e suportadas por uma maioria dentro da empresa. De modo que, a partir daquele momento, a cultura organizacional tende a se sobrepor à nossa socialização primária. Estamos falando, desde já, da moral. Por que estamos falando de moral? Eu vou me valer dos ensinamentos do Vasquez, um espanhol que deixou a Espanha exilado, né? Foi exilado para o México em 1939 por conta da Guerra Civil Espanhola e lá viveu no México até o fim da vida. Ele viveu até 2011, com 95 anos de idade, nos deixou o Vasquez. Mas foi-se o Vasquez e ficam as obras de Vasquez. O Vasquez diz o seguinte: moral tem a ver com práticas dadas como certo num determinado contexto e você tem que estar analisando então tempo e espaço. Percebe? Imagine o seguinte, que dentro de uma corporação, e você já se fizer uma reflexão, certamente conseguirá puxar pela memória algumas práticas, alguns artefatos em organizações em que já trabalhou, não é? Ou que trabalha. As organizações elas têm, por exemplo, alguns rituais, né? Eu lembro de uma empresa que tinha uma missa que acontecia uma vez por mês. Vinha um padre, né, da Igreja Católica e rezava uma missa e todos os funcionários tinham que ir a esta missa. Esta é uma prática, então esta é uma moral vigente naquela organização. Isso acontecia naquela organização na década de 90. E o que seria ética, então? Ética é uma reflexão filosófica sobre a moral, nos diz Vasquez. Enquanto que moral tem a ver com práticas, a ética tem a ver com uma reflexão filosófica em direção ao que seria bom e justo para a coletividade. Esta mesma empresa que eu relatei, em determinado momento, teve uma liderança que questionou: será que é justo nós obrigarmos os nossos funcionários a assistirem e participarem da missa, sendo que nós podemos ter aqui no nosso quadro pessoas com outras formas de fé e de religiosidade? Daqui a pouco nós temos um funcionário que a religiosidade dele está mais atrelado a uma matriz africana. Por que obrigar a participar de uma missa que está vinculada à Igreja Católica? E a empresa repensou essa prática, não é? E a partir de então estabeleceu que continuaria havendo a missa, porque isso está relacionada a uma prática originada lá ainda no mito do fundador da empresa, né? Mas deixou muito claro que não seria obrigatória a presença e que as pessoas que seguissem um outro tipo de fé ou religiosidade não precisariam participar. Foi muito bem recebido isso na empresa. Por que isso aqui é ética?
porque foi uma reflexão filosófica em direção ao que é bom e justo que modificou uma prática, ou seja, a ética modifica morais, que são práticas dadas como certo, as morais. Espero que tenha ficado claro. Moral tem a ver com práticas dadas como certo num determinado tempo e espaço que você estiver analisando. Ética, uma reflexão filosófica sobre aquelas práticas. Seriam elas boas e justas para a coletividade? O bom e justo que você está analisando é algo que possa ser, inclusive, universalizável? Se sim, há uma tendência de você utilizar essas reflexões filosóficas para modificar determinadas morais